eu quero dizer que a palavra hoje vai ser ministrada por um filho. A gente consagra os filhos quando eles nascem. A gente ensina os filhos aquilo que a gente crê e acha que é realmente bom. E esses filhos, porque são filhos e porque nos amam, porque nos têm como referência, eles aprendem de nós, mas eles vão além. Porque Deus aperfeiçoa as gerações, Deus faz com que as gerações venham fazendo coisas maiores, realizando coisas melhores e maiores. Então hoje tenho a graça, a alegria de dizer, a honra de dizer que quem vai ministrar a palavra para nós é o Espírito Santo, através de um dos meus 12, de um dos pastores dessa igreja, que é o pastor Eduardo Oliveira, que vai pregar uma palavra trazendo a rema central do livro dele, um livro que ele acabou de escrever, que chama-se Vá e Vença. Amém? Outro dia nós abrimos as portas da igreja para que uma pessoa viesse aqui lançar um livro, que é aquele livro de um pastor que pregou tão bem aqui, de forma tão ungida, no dia da ceia do Senhor, que foi o pastor Solon, que veio aqui e lançou aqui o livro. Vem aqui, querido. O livro Ministério Pastoral Feminino. Hoje você vai poder ouvir um pouco sobre esse livro aqui, que chama-se Vá e Vença. Se o seu filho tivesse escrito um livro, se o seu filho tivesse gerado uma obra literária, você não ficaria orgulhoso? Então quero dizer que eu estou orgulhoso de você, mas que todo orgulho passe longe do seu coração, e que você no amor, na fé, na humildade, no poder do Espírito Santo, seja uma bênção aqui nessa noite. Te amo, estou feliz porque eu vou poder sentar ali hoje, receber a palavra e aprender mais um pouco com os que são ungidos de Deus. Que você seja uma grande bênção, que você fique em liberdade, que a igreja receba esse profeta aqui com muita fé e amor. Amém. Obrigado, apóstolo. É com muito temor que eu estou aqui e tenho orado para que o Espírito Santo possa usar esse tempo e abençoar muitos aqui. Eu te agradeço, apóstolo, porque o Senhor cuidou de mim, investiu, me viu chegar na igreja, me viu casar, me viu ter célula, me viu sofrer, me ungiu pastor. Muito obrigado, apóstolo. Eu devo muito ao Senhor. O Senhor é muito querido, eu sinto seu amor. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal? Estou muito feliz. Ontem foi meu aniversário e hoje é um presente para mim estar aqui. Então, como foi meu aniversário, tem alguém que faz aniversário hoje aqui? Hoje? Tem alguém hoje? Tem alguém que faz aniversário amanhã aqui? Amanhã chega aqui, vem cá. A marmelada. Que isso, cara? Já tem um livro desse na sua casa. Não, fica com ele, vamos lá, glória a Deus, vamos lá. Estou muito feliz em estar aqui, mas vamos para a palavra de Deus. Todo homem, reza a lenda, que tem que casar, comprar uma casa, ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro e correr uma maratona, certo? Eu já casei, já corri a maratona, escrevi um livro e estou com dificuldade em plantar árvore, que o filho uma hora ou outra vem, mas a árvore eu não estou conseguindo, estou sem tempo, eu tenho que organizar melhor a agenda para isso. Pronto, aí já recebi uma ajuda apostólica aqui, já vou fazer mais um check na minha lista. Mas vamos lá. Então esse livro, na verdade, ele não nasceu por causa dessa lenda, por causa dessa história, ele nasceu porque Deus colocou no meu coração a necessidade da gente entrar num novo tempo, numa nova atmosfera cultural, para que a gente possa entender alguns momentos da vida, alguns tempos da vida, E às vezes a gente se pega olhando para o relógio, olhando para o calendário e consegue não se organizar para entrar na terra prometida, consegue não se organizar
para viver a promessa de Deus. E aí muitas vezes a gente se frustra, entendendo que a nossa fé não foi suficiente, entendendo ou avaliando que a nossa família, os nossos pais, os nossos pastores têm culpa nisso, quando na verdade nós precisamos alavancar a nossa visão sistêmica, nos aprimorar no relacionamento com Deus, para aí sim vivermos o tempo que Deus tem para nós. Então eu quero começar essa palavra em João 11, 17. João 11, de 17 a 26. João 11, 17 a 26. É uma passagem muito conhecida que diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria, para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Guarda esse momento: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha aí, ela está falando no passado. Mas sei, mesmo assim, que Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Enfim, essa passagem, ela deixa bem claro uma coisa que acontece no coração do homem, né? Reparem que a primeira coisa que Marta faz, ao estar diante de uma oportunidade, quando ela viu Jesus, era a oportunidade da vida dela. A primeira coisa que ela faz diante de Jesus é olhar para trás, falar: poxa vida, que pena, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, a história seria outra. Então a primeira lição é essa: diante de uma oportunidade, a gente não pode se prender no passado. Às vezes Deus está te entregando uma oportunidade, em vez de você falar: gente, eu vou receber, você olha para trás e fala: nossa, minha vida foi tão dura, quando eu era pequeno eu era pobre, estudei em escola pública, etc, etc, etc. E às vezes Deus está te colocando diante de oportunidades, não para você olhar para o passado, mas para você receber uma promessa. Aí Marta tenta corrigir, e ela fala: não, então legal, meu irmão ele vai ressuscitar lá no último dia. E ela vai muito além, ela vai lá para um momento muito distante. E Jesus fala: calma, não, vou te explicar melhor. A vida é aqui e agora. Ele vai viver. Se você crê em mim, ele vai viver. Então, qual seria a dificuldade da gente viver no presente, da gente se viver esse presente que Deus deu para nós? Oséias 4:1 diz assim: o Senhor Deus diz: não acusem nem repreendam o meu povo, a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Deus está falando de responsabilidade, autorresponsabilidade. A gente tem que ser responsável pelo que nós estamos construindo nas nossas vidas. E no verso 6 ele continua: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então qual seria a dificuldade de se viver no presente? Autorresponsabilidade e conhecimento. Faz sentido? Às vezes Deus te chama para viver uma promessa e você não bate no peito e fala: eu vou abraçar essa promessa. Você olha para trás. Às vezes Deus chama para viver uma promessa, aí você não está preparado, você não tem o conhecimento para ela. Nós precisamos exercer um certo nível, um certo grau de protagonismo na nossa vida. Nós temos que assumir responsabilidades para com as coisas que nós vamos viver. Deus já deu o que Ele tinha que dar para nós. Às vezes nós temos que fazer a nossa parte e a gente se prende ou no passado ou num futuro muito distante. E eu não estou nem falando mal do passado, nem falando mal do futuro, muito pelo contrário. Eu estou tentando aqui deixar mais claro a visão do idealize. O título desse livro é Vai e Vença. Idealize, acredite e empreenda. Repare que está todos os verbos no presente. Idealizar é justamente sonhar, é justamente você conseguir projetar algo, é justamente você conseguir entender que existe uma promessa de Deus para a sua vida e que você pode alcançar ela. Então você tem que idealizar, você tem que criar algo que você quer viver. E você tem que acreditar nisso, você tem que nutrir isso em fé, você tem que botar fé na promessa que Deus deu para você. Às vezes Deus está te dando uma promessa, você recebe, você faz o que tem que fazer, ali você fica entusiasmado,
mas você não nutre fé. Aí depois você até lembra, pô, Deus me deu uma palavra um dia, Deus me deu uma promessa um dia. Aí você não está vivendo ela, por quê? Porque às vezes você não nutriu fé nessa promessa, você não acreditou. Aí às vezes você acredita, você vai, ora, jejua, faz o que tem que fazer, mas você precisa de um plano, você precisa executar, você precisa ir além, você precisa olhar para essa promessa que Deus te deu e traçar um plano para viver ela também. Tem hora que você, imagina assim, se você quer muito ter um carro, Deus não vai jogar um carro na sua cabeça, toma um carro, pum! Deus vai te dar a condição de ter um carro, você vai ter que empreender um plano para ter esse carro. Se Deus te desse um carro assim, você está orando, Deus, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Se Ele joga o carro na sua cabeça, você morre, você não tem o carro. Então você precisa entender que às vezes você tem que fazer a sua parte na promessa, concorda? Está ficando claro? Então, o ponto é que tem horas que a gente espiritualiza o que é prático e deixa prático o que é espiritual. Para pensar, conseguir uma esposa, casar, é um negócio espiritual, tem gente que precisa de um milagre, né? É fato. Mas manter um casamento, às vezes você usa mais a inteligência do que o milagre. O milagre, Deus deu o milagre e você tem que ser inteligente para manter o casamento, não é? Se eu vivesse com a mesma fé de quando a gente casou, ia dar certo? A gente tem que evoluir. Às vezes Deus vai te dar um emprego, você está lá orando, e eu tenho esse costume, quando eu vou fazer entrevista, eu chego lá no prédio, na recepção, e peço para ir no banheiro, né? Aí eu vou no banheiro, tiro o sapato, ponho o pé no chão e falo, Deus, onde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Essa é a parte da fé. Aí depois que Deus te dá um emprego, você vai orar para o seu chefe chegar de bom humor e achar que você é um bom funcionário? Não, você tem que ser um bom funcionário, né? O milagre Deus te deu quando você passou na entrevista. Nem sempre passar numa entrevista é a sua habilidade, é um milagre. Eu vivi isso na minha vida. Eu estudei em escola pública, fiz uma faculdade bem barata e Deus abriu uma porta para mim numa empresa gigante e hoje minha carreira prosperou muito. Mas o primeiro passo, Deus deu o milagre. E às vezes o que te mantém no milagre é a inteligência, concorda? E às vezes a gente está espiritualizando o que é prático e deixando prática a fé, que na verdade a fé é o que move a mão de Deus. Então é um cuidado que nós temos que tomar. Muitas vezes, então, a gente se prende, né? O ser humano fica preso no modus operandi na vida, das rotinas da vida, e perde a capacidade de ser feliz, justamente porque olha para o presente de uma maneira negligente e não consegue projetar o amanhã. Olha só, o que é depressão? Excesso de passado. O que é ansiedade? Excesso de presente, excesso de futuro. O que é felicidade? Viver um presente correto, na presença de Deus, preocupado em agradar a Deus. E a gente não está equilibrando isso. Pode aplaudir. Então, olha, esses dias eu ouvi o apóstolo René falar, não sei se é uma fala antiga dele ou recente, mas a gente precisa pensar no nosso futuro de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada, mas a gente deve usar o presente para consultar aquele que já viu o seu futuro, que é Deus, né? Então é no presente que você faz as coisas para viver no futuro. E tem hora que você está no presente falando, não, amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu procuro emprego, amanhã isso, amanhã aquilo. E tem hora que Deus está falando para você fazer hoje. Tem mudanças na sua vida que você tem que empreender hoje. Tem coisas que a gente não pode... Sabe, o que é procrastinação? É o hábito de deixar para amanhã o que você deveria fazer hoje. E tem hora que você acorda e você fala, não, hoje eu não vou conseguir orar 15 minutos, hoje eu não vou conseguir orar meia hora, então eu não vou nem orar hoje para não atrapalhar, amanhã eu oro direito. Aí chega amanhã, aí você acorda e fala, gente do céu, vai ser corrido de novo, né? Então eu vou deixar para orar depois de amanhã. E aí você está deixando para amanhã o que você deveria estar fazendo hoje. Às vezes Deus está te pedindo esses 15 minutos de oração, esses 20, esses 30 minutos de oração, e você está procrastinando. Às vezes você deveria ir para a academia mesmo 15 minutos, mas você fala, não, 15 é pouco e nunca vai. Às vezes você fala, pô, eu não vou conseguir ler um livro, porque eu não vou conseguir ler o capítulo inteiro e não ler nenhuma página. E você está deixando para amanhã o futuro que Deus na sua mão hoje. O seu futuro começa hoje, e você está deixando para amanhã. Então, a gente tem que ampliar a nossa visão para entender que
o nosso presente serve para consultar aquele que já conhece o nosso futuro, mas também o nosso presente serve para que a gente empreenda um plano nas nossas vidas, né? Em resumo, um futuro não se faz de uma visão limitada ou de algum misticismo. Não, acredito que amanhã vai ser melhor. Eu acredito que 2019 vai ser melhor. Todo mundo vira o calendário e fala, nossa, esse ano vai ser melhor. Mas vai ser melhor porque você vai fazer algo diferente para ele ser melhor, ou vai ser melhor porque você acredita que vai ser melhor? Esse é o ponto. Às vezes você acorda e fala, nossa, estou sentindo que o dia vai ser bom. E aí você não faz nada para o dia ser diferente. Você mal ora, você mal arruma a cama, você começa a viver de uma forma convencional, achando que Deus vai aparecer lá, vai te dar um carro, vai te dar um emprego. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que queria muito emprego, estava chorando, desesperada. Eu falei, pô, que bacana, vou te ajudar. Deixa eu ver seu currículo, vou te ajudar com o seu currículo. Não, eu não atualizei, eu não tenho meu currículo atualizado ainda. Eu falei, bem, é um desafio, porque você está chorando, você está preocupado, não sabe como vai pagar as contas e não tem o currículo atualizado. Meu irmão, eu na sua situação ia estar mandando o currículo de dentro da igreja para ver se o Espírito Santo atua. Às vezes tem que ter fé, mas também tem que agir, né? Graças a Deus eu estou bem empregado, mas se eu precisasse eu ia vir aqui como ato profético, ficar mandando o currículo daqui de dentro. Cara, porque a gente tem que entender que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e às vezes a gente está olhando para a vida de maneira muito prática, com uma visão limitada ou super mística. As coisas vão ser boas, as coisas vão acontecer, Deus é bom. Poxa, Deus é maravilhoso, mas Ele te deu livre-arbítrio. Tem escolhas que são nossas. Tem escolhas que nascem em nós, né? Está ficando claro ou não? Vamos lá. Então, existem alguns elementos chaves para a construção do futuro. O primeiro deles é o diagnóstico, né? Você saber quem é você, o que está acontecendo na sua vida, aonde você está, para onde você deveria ir, para onde você gostaria de ir. E é isso que nós estamos falando aqui um pouco, desse momento atual, do presente. Quem é você no presente? Quais habilidades você tem no presente? Como se você se relaciona com Deus hoje? O diagnóstico é importante, você tem que saber o que está acontecendo agora. Mas existem outras três coisas, que é: idealize, acredite e empreenda. Você tem que ter visão, você tem que ter um plano e você tem que agir. Às vezes ficar só no diagnóstico, não, já sei quem eu sou. Eu sou fulano, tenho tantos anos, preciso de um emprego, minha família, meu pai bebe, isso e aquilo. Mas você não visualiza como você gostaria que fosse o seu futuro. Você não acredita que Deus pode mudar essa história. Você não faz um plano. E por consequência você também não age. Qual que é a chance disso dar certo? É mínima. Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas às vezes você precisa sair da cadeira, sair do sofá, né? Às vezes a gente precisa empreender a vida, né? A gente precisa entender que Deus não projeta o seu futuro pelo que você foi, né? Às vezes você fala assim, então eu não vou... eu estudei em escola pública, como eu vou ter um emprego bom? Eu não falo inglês, como que eu vou ter um emprego bom? Deus não olha como você foi, de onde você veio, mas Ele vê, Ele te instrui, já pensando em como você será. Deus tem uma visão muito boa a respeito de você. Ele olha para você e fala, gente, eu salvei ele, eu salvei ela, para que ele vá e dê fruto, para que ele vá e viva as melhores coisas que ele nem viveu ainda, que ele nem sabe como é. E às vezes esse é o ponto, a gente nem sabe como é a terra prometida. A gente nem sabe como é, porque a gente está preso no passado, a gente está preso em umas crenças, não crença no sentido de crer na Bíblia, nas crenças que é a construção dos acontecimentos durante a nossa infância que nos faz acreditar no que nós acreditamos, que nos faz tomar as decisões que nós tomamos. Às vezes a gente está preso numa mentalidade que nos bloqueia, que nos paralisa, que não nos deixa ir além, né? Tem pessoas que sempre que olham para o patrão e falam, nossa, essa vida de assalariado é ruim, todo patrão é explorador. Tem pessoas que olham para o professor e falam, não, todo professor é chato, todo professor... Isso é construção da mente, de traumas do passado que foram cauterizando a nossa mente e nos faz viver o presente sem conseguir olhar o futuro, porque está preso no passado. Faz sentido? Às vezes você está preso no passado e Deus está falando, gente, muda, que eu vou abençoar, muda, que eu vou prosperar, muda, que eu vou trazer recursos. E você está olhando para o futuro. Imagina, você olhar para o futuro preso no passado é a maior loucura que existe, porque você não consegue idealizar. Porque como você vai idealizar
se você só pensa no que deu errado, se você só tem mentalidade, se você só tem olhos para o que deu errado. Esse é um ponto que nós temos que tomar cuidado. Então, tem pessoas que vivem a vida inteira projetando um futuro, que não tem felicidade por essência, porque vivem um passado no presente por essência. Então, Deus quer mudar a nossa forma de olhar para o futuro, com duas coisas. Primeiro, mudança de mente. Mudança de mente. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: se os seus olhos forem bons, tudo em sua volta será bom. Se os seus olhos forem mal, tudo em sua volta será mal. Às vezes você tem que transicionar a sua mente. Eu vou trabalhar de bicicleta com a Nara, e eu sou muito agilizado, eu sou muito rápido. Para você ter ideia, eu já deixo as minhas roupas da semana dobradas, e eu acordo, nem preciso pensar que roupa eu vou usar. Eu já pego aquele bolinho de roupa e me visto, tanto a roupa da academia como a roupa do trabalho. Que às vezes eu visto a roupa da academia, vou para o trabalho de bicicleta, chega lá eu me troco. Então eu não perco tempo de manhã pensando que roupa eu vou vestir, passando roupa, nada. Minhas roupas da semana que vem já estão dobradinhas lá. Uma camisa, uma meia, uma calça e uma t-shirt que eu visto por baixo. Para ganhar tempo. E a Nara, ela não tem essa característica. Aí às vezes eu me arrumo, tal, faço meu devocional, e ela fala que está pronta. Aí eu saio de casa, já chamo o elevador, ela está pensando onde está o celular dela. Aí eu falo, gente, eu poderia reclamar todo dia. Fala, gente, como pode? Mas eu transiciono a minha mente. Se os meus olhos forem bons, tudo em minha volta será bom. Aí o que eu penso? Pô, que bom que a gente está indo de bicicleta juntos, né? Quantos casais têm a condição de trabalharem perto um do outro e ir de bicicleta juntos para o trabalho? Aí eu transiciono a minha mente para não murmurar. E às vezes você tem que achar formas de transicionar a sua mente no dia a dia. Às vezes você tem que olhar para uma situação e falar, gente, como é que essa situação é vista com os olhos bons? Aí você tem que olhar, meu pai chega bêbado em casa todo dia. Cara, acha uma forma de ver coisas boas nisso. Pô, que bom que meu pai tem um filho que ora por ele. Que bom que meu pai tem um filho que um dia vai levar ele para a igreja. Começa a olhar com olhos bons. E aí você vai ver que tudo em sua volta será? É óbvio. Segundo, mudança de atitude. Albert Einstein falava, né? Fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é loucura. Então, às vezes você tem que mudar a atitude. Beleza, seus olhos já estão bons, como você tangibiliza esses olhos bons? Você tem que mudar a atitude, né? Ou seja, está chegando a hora de assumir responsabilidades com o presente. A gente tem que entender que é necessário assumir um certo protagonismo nas nossas vidas, né? Porque se você não faz algo para você viver melhor, muito provavelmente você reclama de quem faz. Se você não está feliz agora, muito provavelmente você reclama de quem é feliz. Não porque você é mau, mas porque a reclamação na vida do homem é uma forma de você ampliar o conforto em torno de você. Uma vez que você critica alguém, você tira poder dessa outra pessoa e passa para você. Você está ampliando a sua situação de conforto. Então, às vezes, você não está reclamando porque você é chato, mas você está reclamando porque você precisa ter uma paz. Você está criticando alguém porque você precisa de uma paz no seu coração. E você usa o próximo para isso. Então, às vezes, você não conquista nada e reclama de quem conquista. Murmura contra quem conquista, porque você precisa ampliar a sua defesa. Você precisa se sentir feliz. Então, às vezes, a gente tem que mudar atitudes, começando a olhar quem nós somos, e o que nós estamos fazendo com o livre-arbítrio que Deus deu para nós. Está fazendo sentido? Está claro? Então, por isso a gente tem que assumir essas responsabilidades com o nosso presente para viver um futuro mais promissor, correto? Né? E às vezes você ter mais responsabilidades te faz gastar mais energia, né? Às vezes você tomar a decisão na hora certa te faz ficar mais cansado. Todo protagonista gasta energia para ser protagonista, para ser feliz. Tem gente que acha que o protagonista é aquele cara que abriu a ONG, que quer mudar o mundo, que cuida dos oceanos. Não, um protagonista é um cara que se conhece, é um cara que conhece as promessas de Deus a respeito da sua vida, sonha com isso, acredita nisso e vive isso. O protagonista tem responsabilidades para com sua própria vida. E é isso que nós somos. Deus nos chama para sermos esses protagonistas. Ele não quer que a gente viva falando do passado. O passado é o testemunho que glorifica o nome dele. Porque Deus está nos dando um presente, um futuro muito melhor. Amém?
Depois vocês podem ver com mais calma, o capítulo 5 desse livro fala só sobre protagonismo, não nessa ótica de abrir uma ONG, mudar o mundo, cuidar das baleias, um protagonismo que é você fazer a diferença na sua vida, tá certo? Então, o que a gente está falando aqui? Eu não estou falando de uma vida onde você pensa só no presente. Ah, eu vou pagar minhas contas, vou levar meus filhos para a escola, vou me matricular num cursinho. Cara, os problemas meramente pontuais, Deus tira de letra. A gente está falando aqui de olhar para o futuro e viver nele. Viver o que Deus tem para nós nesse futuro. Às vezes você está olhando muito para o presente e achando que a vida é só pagar a conta. Achando que a vida é só estudar, é só trabalhar. Essas coisas fazem parte da vida e Deus vai te prosperar para você pagar suas contas em dia. Deus vai te abençoar para você fazer uma boa faculdade, para você entrar num bom curso de inglês. Mas isso é o primeiro passo. A gente está falando aqui de sair do ponto A e chegar no ponto B. Sair do momento atual que você está e viver a terra prometida que Deus tem para você, tá certo? Então, a gente está falando de você olhar assim, ah, beleza, Deus me abençoou esse domingo para eu pagar minhas contas na segunda. É mais do que isso. É mais do que isso, está ficando claro? Então são ações no presente que nos levam a esse futuro desejado, né? E uma vez eu aprendi com um cara que me ajudou no começo da minha carreira. O nome dele é Brunoro, ele é um super especialista em marketing esportivo. E ele falava, o nosso conhecimento tem que ser sempre superior às oportunidades que aparecem, porque aí sim nós aproveitamos as oportunidades. Ou seja, você tem que estar preparado para ser abençoado. Quando Deus olhar para você, Ele tem que falar, nossa, meu filho está preparado para receber uma bênção. No livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, tem a história de Elias e Eliseu, né? E Eliseu, antes de assumir uma nova carreira, entre aspas, Eliseu, antes de começar a caminhar do lado de Elias, ele estava trabalhando no campo com 12 parrilhas que falam, né? Com 12 máquinas, com 12 equipamentos lá para cuidar da terra. Normalmente uma pessoa fazia aquela atividade com uma máquina só, com um equipamento só. E ele estava fazendo com 12. Aí quando Eliseu chegou lá, quando Elias chegou para ele, falou, nossa, você já está preparado, você já está pronto para fazer a diferença nesse tempo. Ele não estava sendo um ser humano commodity, fazendo o que tem que fazer, porque todo mundo faz com uma maquininha só. Ele estava fazendo a diferença da melhor forma que ele podia naquele tempo. E às vezes Deus está te dando ferramentas, Deus está te dando equipamentos para você operar, e você está querendo operar no ritmo mais lento possível, para você não se desgastar muito. E Deus está falando, o que você está fazendo agora, faz da melhor forma possível. Faz da melhor forma possível, porque é dessa forma que quando a oportunidade chegar, eu vou te ver. Às vezes você quer trabalhar numa área de comércio exterior e você nunca fez um curso de inglês. É a mesma coisa de Eliseu e Elias. Quando chegou o cara que ia abençoar ele já estava pronto. Ele já estava pronto. O profeta falou, nossa, você já está preparado, hein? Você já cuidou do campo, 12 máquinas. Não vou nem esperar você dar tchau para o seu pai. Vamos seguir a vida. E às vezes a oportunidade está chegando para você. E Deus está te falando, cara, fica pronto. Amém? Então, sendo bem breve, o ciclo do protagonismo, ele passa por 5 etapas, por 5 conceitos interdependentes, mas eventualmente distintos. Não é interdependentes, porque quando uma coisa aliançada a outra dá muito mais resultado, mas distinto, porque cada uma dessas etapas do ciclo do protagonismo, quando colocada em prática, elas por si só, às vezes sozinhas, já são suficientemente grandes. Atitude, proatividade, paixão, significado e o pensar estrategicamente são essas etapas. O que é atitude? O fruto da disciplina, né? A atitude é você ser disciplinado a ponto de você tomar as decisões certas na hora certa. Proatividade, o resultado da proatividade é você perceber as oportunidades. O proativo, ele sempre sai na frente. Para o proativo, sair na frente é mais importante do que ver o que está acontecendo. Em Marcos 14:3, tem a história da mulher que chegou e quebrou o frasco de perfume lá e começou a ungir Jesus, a lavar Jesus ali, a perfumar Jesus. E as pessoas falaram, nossa, não seria mais interessante que você pegasse esse vidro de perfume, vendesse e desse o dinheiro para os pobres? Mas ela aproveitou uma oportunidade. Quando que Jesus aparece na frente de alguém assim, ela foi lá e falou, gente do céu, vou cuidar de Jesus, né?
Às vezes Deus está dando oportunidade para a gente e a gente está falando, nossa, não, era mais fácil eu pegar e ajudar os pobres. Não, o senso de oportunidade tem que estar na nossa vida. E nessa passagem aqui, em Marcos 14, 3, é finalizada assim: e afirmo a vocês, isto em verdade, que qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contada a história dessa mulher. Essa mulher, quando teve uma oportunidade, ela aproveitou. E a gente tem essa história registrada na Bíblia para sempre, né? Esse senso de oportunidade é um pilar do ciclo do protagonismo e está muito inserido nesse ponto da proatividade. O outro é a paixão. A paixão é o primeiro passo para a realização, é a matéria-prima da força de vontade. Outro ponto, significado. O significado no sentido de contribuição, né? De você ter um propósito além do convencional, de você entender o que Deus espera para a sua vida, de você entender o que Deus espera de você como um pai, como uma mãe, como um filho, não como uma pessoa que acorda, nasce, cresce, se reproduz e morre, saca? Significado, por que você está aqui? O que Deus já te pediu? O que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com Deus, para ser um protagonista na sua vida, né? E por fim, o pensar estrategicamente. Entender que tudo tem começo, meio e fim, que às vezes você tem que agir, às vezes você tem que intervir, às vezes você tem que administrar bem o tempo. A gente precisa começar a pensar estrategicamente. E em Lucas 14, 28, tem aquela história, né? Se você vai construir alguma coisa, você primeiro tem que parar, fazer as contas e ver se seu dinheiro dá. Senão as pessoas vão passar por ali, vão ver que você não terminou o que você começou a fazer e você vai passar vergonha. Essa é parte do se pensar estrategicamente. Então, em resumo, se fosse possível resumir essa dimensão, se fosse possível resumir a dimensão e o significado de um protagonismo, a gente teria o seguinte: o protagonista entende que a atitude é o combustível da proatividade, esta, por sua vez, provê todas as necessidades, desperta paixão e produz significado, e nos obriga a repensar como podemos nos transformar em seres humanos melhores. Então, você tem que ter atitude, que é uma inspiração prévia, ser proativo, observando, agindo, descobrindo caminhos, com paixão, ou seja, com a vontade de chegar lá, né, do seu ponto A para o seu ponto B. Você tem que botar nesse caminho esse ciclo do protagonismo em ação, né? E com significado, sabendo que na sua terra prometida, no seu ponto B, tem o cumprimento de uma promessa. E o pensar estrategicamente, saber que para tudo você precisa administrar bem o tempo, você precisa tomar as decisões corretas, você precisa parar e pensar. Então, o problema número 1 é que às vezes você nem sabe como que é a terra prometida. O problema número 2, as pessoas às vezes preferem reclamar do que entrar nesse caminho que leva para a terra prometida. Isso é uma autossabotagem. Você não conquistar nada e torce para as pessoas não conquistarem também, para você se sentir confortável. O problema número 3, muitas pessoas preferem o conforto desse lugar que você já conhece, que é um lugar de fracasso, de lutas, né? Por mais que seja ruim, você já sabe como é. E isso é uma super sabotagem. Às vezes você já sabe que é ruim, mas você fica lá porque você não quer pagar o preço do caminho. E essa caminhada tem um preço, a fé sem obras é morta. Então, às vezes você tem que pagar o preço por esse caminho. E muitas pessoas nem sabem como começar a caminhada. Protagonismo, proatividade, atitude. E muitas pessoas vão e voltam nesse caminho porque têm medo de ir além. E o seu senso de propósito e o amor que Deus tem por você deveria ser combustível para você ir além. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E Deus já te amou, Jesus já te amou e foi na cruz por você. Amém? Então, finalizando aqui, como a gente chega lá? Como a gente chega na terra prometida? A gente tem que ter elementos que são base para a gente exercer um protagonismo. E esses 2 elementos são relacionamentos edificantes e senso de propósito. Existe um escritor americano que chama Jim Rohn, que ele fala que você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Relacionamentos edificantes. E o rei Salomão, ele teve essa experiência, né? A Bíblia fala que ele foi o cara mais sábio e o cara mais rico de toda a história. Muitas pessoas iam tomar conselhos com ele, muitas pessoas buscavam a Salomão para aprender de sua sabedoria.
E ele viveu por muito tempo sendo essa pessoa, sendo esse exemplo. Mas em um dado momento Deus falou para ele: olha só, sua vida está bombando, só toma um cuidado. Cuidado para não se relacionar com tais tipos de pessoas, cuidado para não se relacionar com tais mulheres, com tais povos, tal. Deus deu algumas recomendações para Salomão. E Salomão, ele, de algum modo, ele se distraiu nessa direção, ele contraiu, ele tomou esses relacionamentos, ele teve relacionamento com essas mulheres de outros lugares, que eram idólatras, né? Que eram pessoas, que eram tribos, que eram lugares onde Deus já tinha sinalizado a ele, e Salomão viveu essa experiência de viver um testemunho de desvio de rota. E aí, como nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos, e isso está provado na Bíblia, às vezes você precisa se assentar à mesa com pessoas mais inteligentes e mais sábias que você. Às vezes você precisa entender que o seu líder é alguém que Deus levantou para ser alguém mais sábio na sua vida. E você perde tempo, às vezes, criticando o seu líder de célula, o seu pastor, quando na verdade ele é uma dessas pessoas que Deus colocou no teu caminho para te ajudar a ir para o ponto B, para te ajudar a ir para a terra prometida. Então, não menospreze as pessoas que Deus colocou do seu lado. Aí você fala: não, mas eu já tenho MBA e o meu líder só fez faculdade. Cara, a unção de Deus está sobre a vida do seu líder. Você tem o respaldo de Deus para confiar no seu líder, para confiar no seu pastor. Então você deve buscar pessoas mais sábias que você, né? Salomão se relacionou com pessoas menos sábias que ele, e ele viveu esse testemunho de desvio, vamos dizer assim, né? E senso de propósito, né? Em Lucas 4,42 diz assim: quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo, e quando encontraram, eles não quiseram deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que o Senhor me enviou. Ele tinha um senso de propósito. Ele falou: não, legal, aqui tem uma multidão, mas Deus me mandou para pregar o evangelho em vários lugares. Então, se eu ficar pregando só aqui, repara que esse aqui ficaria muito confortável para Jesus, porque ele já conhecia aquele lugar. Ele estaria na zona de conforto. E às vezes você viver na terra prometida, você tem que sair da zona de conforto. Jesus saiu. Ele falou: não, já abençoei vocês, agora eu preciso ir para outro lugar. Outro cara também que tem um exemplo muito forte disso é Noé. Deus chega para Noé e fala assim: faz um barco de pau, que a chuva é federal. Falou: velho, vai chover. E as pessoas falaram: não, não vai chover. E Noé falava: nossa, se chover eu estou enrolado aqui. Aí, enfim, resumindo uma história longa, Noé pegou lá, olha só, não tinha ferramenta, não tinha a tecnologia que tem hoje. Ele meteu e fez um barco de madeira irado. Ele fez um barco, demorou 100 anos para fazer o barco. O nego passava, ria dele, dava um negócio ali. Imagina a vida de Noé. Ele devia falar: gente do céu, não mereço isso. Mas ele fez o barco. 100 anos depois veio o dilúvio. E o barco não é que funcionou? Nós estamos aqui, velho. O barco funcionou. Cara, olha só. Ele tinha um senso de propósito. Demorou 100 anos. Mas ele viu a promessa de Deus se cumprir. E às vezes nós temos que tomar esse cuidado. Deus está te pedindo algumas coisas. E você fala: não, amanhã eu faço. Já pensou, Noé vai deixando para amanhã a construção desse barco, 1 hora. Chega o dia do dilúvio, está faltando uma rolha embaixo do barco. Ele não ia dar certo. Saca? Então, qual que é o ponto aqui? A gente precisa ter iniciativa, a gente precisa continuar, a gente precisa caminhar e a gente precisa finalizar, a gente precisa ter acabativa, vamos dizer assim, a gente precisa finalizar as coisas. Tem horas que a gente só começa e não para, e não termina. É um cuidado que nós temos que ter. E para finalizar, Romanos 12:2, não sejam desconformados com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. A transformação da mente é um exercício intencional, que nos liberta do passado, que nos dá autoconhecimento e que nos faz vivermos os planos perfeitos de Deus. Amém? Em resumo, uma vida resolvida, uma vida bem resolvida, uma vida feliz, começa hoje. Às vezes você fala: não, começa amanhã, segunda-feira. Não, começa hoje, agora, se você quiser. E você: não, começa então em fevereiro, quando vira o mês. Não, começa hoje. Não, começa quando virar o ano. Não, é agora. A gente precisa entender que tem coisas que começam agora nas nossas vidas. A decisão de sair do ponto A para o ponto B é agora.
Se você deixar para decidir na segunda-feira, você vai acordar, levar filho para a escola, vai dar problema, você vai esquecer. E Deus está te chamando para viver esse ponto de mudança agora, né? Lucas 12, 54, né? Diz que tem um momento lá que, bem, eu vou ler. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste e dizem, vai chover, e de fato chove. Quando vocês sentem o vento do sul soprando e dizem, vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais do céu e da terra, mas não sabem interpretar o tempo presente. Tem coisas que são agora. A gente sabe dar palpite, a gente sabe falar da vida do próximo, a gente sabe criticar os nossos líderes, a gente sabe criticar os políticos. Eu falo nesse livro que a gente sempre critica os 4 P's, né? Os pais, políticos, os professores e os pastores. Mas a gente tem que viver a mudança de vida agora, né? E quem está disposto a viver essa mudança de vida agora? Deus está te pedindo algo aqui, para você pensar. O que você tem que começar para mudar de vida? Pense em alguma coisa, o que eu deveria começar a fazer agora, para ter um 2019 extraordinário? O que eu deveria continuar fazendo que eu já faço? Outra coisa que Deus te pergunta: o que você tem que começar agora para mudar de vida? E o que eu faço e devo continuar fazendo? E por fim, o que eu devo parar de fazer? O que eu tenho que cessar na minha vida agora para viver um 2019 extraordinário? O que você vai começar? Pensa, é para você sair daqui com essa reflexão. O que eu vou começar? O que eu faço e vou continuar? E o que eu vou parar de fazer? Aqui começa uma mudança, quando você toma essas 3 primeiras decisões simples na sua vida. Pessoal, de fato, esse é o projeto de Deus, para que a gente tome decisões no tempo certo das nossas vidas. E eu tenho certeza que essa, se você quiser, vai ser uma semana de meditação, de reflexão, e vai ser uma semana onde Deus vai te entregar chaves e estratégias para você ser proativo, para você ter atitude, para você se tornar um estrategista da sua própria vida. Deus vai te dar clareza de coisas que você vai começar. Tem algumas coisas que você já decidiu agora, mas Deus vai te dar outras coisas durante essa semana, coisas que você vai parar, coisas que você vai continuar. Esse é o tempo de você meditar na presença de Deus e sair de lá com um plano para a sua vida. Deus vai te entregar promessas se você buscar a face dEle. E a minha oração é para que isso possa fazer sentido na sua vida, para que isso não seja só algo que te faz refletir, mas que te faz mudar também. Espero que isso mude a sua vida de hoje e que essa mudança seja sustentável. Essa é a minha oração para você, em nome de Jesus. Amém?